Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Falo sempre assim, né? Tudo bem com você? Eu espero que sim. Tem gente que me responde aí nos comentários, né? Olá, Fábio, eu estou bem, e você? Este é mais um Curiosidades da TV, aqui no nosso canal do YouTube, do Observatório da TV, e convido você a relembrar aqui que novelas estavam no ar em 1984, quando, às 8 horas, a TV Globo exibia Partido Alto, que agora chega ao Globoplay. Vamos recordar. Peço, antes de nós sabermos aí que novelas estavam no ar em 84, que se você não for inscrito ainda no canal, faça sua inscrição, comente aqui, sugira temas para nós, deixe o seu like, ative as notificações no sininho, compartilhe esse e todas as outras centenas de vídeos que temos aqui no canal com todos os noveleiros das suas relações. E muito obrigado a todos, porque estamos crescendo. A cada semana, mais gente se inscreve. Muita gente assiste sem ser inscrito, por isso eu peço para você que se inscreva, caso não tenha se inscrito. Enfim, o meu papo de sempre. Mas é porque isso é muito importante para o nosso canal chegar a ainda mais pessoas, tá bom? Em 1984, mais precisamente entre maio e novembro, a TV Globo exibiu, no seu horário nobre, a novela Partido Alto, que é escrita pela Glória Pérez, do começo ao fim, né? E mais ou menos até a metade ela teve a parceria do Agnaldo Silva. Essa novela, ela surpreendeu muito a notícia recente de que ela ia entrar no Globoplay, agora entrou, né? E essa novela, claro, convivia com outras atrações do gênero naquela época, então nós vamos saber quais. Começando pela TV Globo. Na TV Globo, o Vale a Pena Ver de Novo, quando a novela estreou, ele exibia uma história chamada Água Viva, do Gilberto Braga. Essa foi a primeira novela das 8 exibida no Vale a Pena Ver de Novo. A sua exibição original foi em 1980. E depois, em agosto de 84, quando o Partido Alto ainda estava no ar, faltava um tempo para terminar, Água Viva saiu do ar e entrou no seu lugar Final Feliz, uma novela da Ivani Ribeiro, que foi ao ar às 7 horas entre 82 e 83. E teve um dos retornos mais rápidos no Vale a Pena Ver de Novo. Ela terminou em junho de 83 e voltou ao ar, como eu disse, aí em agosto, quase setembro de 84. Então, em menos de um ano e meio. No horário das 6, quando entrou no ar Partido Alto às 8, fazia poucas semanas que tinha estreado uma novela da Ivani Ribeiro, também, né, que o Final Feliz é da Ivani Ribeiro, uma novela dela chamada Amor com Amor se Paga. Essa novela era uma releitura, uma nova versão de uma obra escrita pela Ivani para a TV Tupi no começo dos anos 70, chamada Camomila e Bem Me Quer. Fizemos material sobre essas novelas todas ou quase todas aqui recentemente. Pode procurar nas nossas playlists se você não assistiu ou quer rever, que está fácil de encontrar. Quando terminou Amor com Amor se Paga, em setembro de 84, estreou no horário das 6 da TV Globo uma novela chamada Livre para Voar, de Walter Negrão. Essa novela foi ao ar até abril de 1985 e é muito lembrada por conta do seu protagonista de passado nebuloso, misterioso, o Pardal, que era o Tony Ramos, e a mocinha com quem ele se envolvia, a moça rica que se fantasiava, entre aspas, de mocinha do café, né? Ou de moça do cafezinho, como queira, a Bebel, que era a Carla Camurati. No horário das 7, a TV Globo exibia, quando estreou Partido Alto, de Lauro César Muniz, uma novela chamada Transas e Caretas, que havia estreado em janeiro de 84. Estava ali pela metade, um pouquinho depois. Essa é uma novela que tratava dos conflitos entre tradições do passado e a modernidade, a partir de dois irmãos, a primeira corrente representada pelo Jordão, que era o Reginaldo Faria, e a segunda pelo Tiago José Wilker, os dois filhos da Dona Francisca, que era Eva Vilmar. E esses dois rapazes se envolvem ali, dá pra gente dizer que romanticamente, né, com a Marília, que é a Natália do Vale.
Wilker e Natália, então, no final feliz à tarde, depois que a Transas e Caretas já tinha acabado, e ao longo de vários meses de 84, em Transas e Caretas, novela inédita das 7. E em julho de 84, quando o Partido Alto tinha ali 2 meses no ar, estreou a novela Vereda Tropical, de Carlos Lombardi, com argumento e supervisão do Silvio de Abreu. Essa é uma novela muito lembrada, muito querida, agora já está no Globoplay também e as pessoas ficaram ouriçadas com a chegada da Vereda Tropical, criticaram um pouco por ser na versão internacional, mas foi como deu, né? E no centro dessa trama está uma operária, que é vivida pela Lucélia Santos, a Silvana, que tem que disputar com o sogro, seu Oliva, o Valmor Chagas, a guarda do próprio filho dela, o Zeca, que é o Jonas Torres. E nesse meio tempo ela se envolve com um jogador de futebol, para quem as coisas não dão muito certo na vida, o Luca, que é o Mário Gomes, mas porque ele é irresponsável, inconsequente, mulherengo e safado, né? E no SBT, que era outra emissora que exibia novelas nessa época, havia uma produção de texto original estrangeiro, mas produzida aqui em adaptação, né? Adaptação do Raimundo Lopes, inclusive, de um original da Marissa Garrido, chamada Vida Roubada. Vida Roubada estava no ar desde novembro de 83 e terminou poucos dias, né? 2, 3 semanas depois do final aliás, antes, depois ali, na mesma época, de Partido Alto. O que entrou no lugar, em junho de 84, no lugar da Vida Roubada, quando o Partido Alto estava recém-estreada, salvo erro meu, foi uma novela que era escrita pelo Creiton Sarzi, pelo Henrique Lobo e depois foi escrita também pelo Ismael Fernandes, chamada Meus Filhos, Minha Vida. Essa novela marcou a teledramaturgia do SBT por não se prender a esses originais estrangeiros naquele momento e construiu uma história que casava bem com a filosofia do público da emissora, um público predominantemente das classes C, D, E, comprador de Carnê do Baú da Felicidade, por exemplo, né? Telespectador do próprio programa do Silvio Santos aos domingos, enfim, das novelas mexicanas exibidas dubladas pela emissora. E essa é uma história que realmente casou com o público do SBT, centrada numa viúva sofrida, uma costureira, Dona Luzia, a Miriam Pires, e os problemas dela com os filhos. André, que era o Denis Derquian, e eu ia falar o Marco Rica. O Marco Rica foi na segunda versão, né? Razão de Viver. O Mário, que era o Raimundo de Souza, e o Pedro, que era o papel do Carlo Briani. Essa novela fez sucesso na época e depois foi reprisada algumas vezes, foi refeita, como eu disse, né? Razão de Viver em 96 é uma nova versão, uma releitura dessa história, enfim. No setor de novelas estrangeiras, naquela época, em 84, enquanto o Partido Alto estava no ar na TV Globo, o SBT exibiu reprises estreadas um pouquinho antes de Amor Cigano e também de Os Ricos Também Choram, novelas estrangeiras exibidas dubladas entre 82 e 83, então eram bastante recentes, estavam sendo reprisadas, essa é uma prática muito comum, não é de hoje, né? E enquanto atrações inéditas foram exibidas as novelas Chispita, que chamou muita atenção do público infantil naquela ocasião, né? Protagonizada pela Lucero, naquela época ainda Lucerito, né? Menininha. E também estiveram no ar, junto com o Partido Alto, Viviana, Em Busca do Amor, que é uma versão de uma história que na década de 2000 nós conhecemos na Tarde de Amor com o nome de Camila, interpretada pela Bibi Gaitán e pelo seu marido Eduardo Capetillo. E a Viviana é protagonizada pela Lucia Mendes e também pelo recentemente falecido Héctor Bonilha. E também nessa época foi ao ar no SBT uma novela que era produzida e protagonizada pelo Ernesto Alonso, chamada Estranho Poder. Essa é uma novela que trata de questões um pouco espinhosas até, e por isso mesmo o inusitado e a boa produção, o bom elenco, enfim, Jaqueline Andere, entre outras grandes figuras, fizeram com que essa história, que
falava em influências de forças malignas sobre a vida dos personagens, tivesse um apelo junto ao público. E foi exibida aqui no Brasil, e apesar de serem tempos de censura, enfim, depois essa novela foi reprisada na hora de almoço, assim, 1h da tarde, com coisas dos anos 80, né? Na TV Manchete, que já produzia teledramaturgia naquela ocasião, não havia novelas em 1984 na programação. A emissora exibiu algumas minisséries, como, por exemplo, a primeira delas, que foi ao ar quando o Partido Alto ainda estava sendo exibida, a Marquesa de Santos, que é do Wilson Aguiar Filho. No texto também trabalhou Carlos Heitor Coni, e era centrada no romance, né, ali no Brasil Império, de Dom Pedro I, o Gracindo Júnior, com a Marquesa de Santos, propriamente, que era a Maitê Proença, né? Houve outras, até o final de 84, minisséries da Manchete, Viver a Vida, que é do Manuel Carlos, Santa Marta Fabril, do Geraldo Vietri, a partir do texto de teatro do Abílio Pereira de Almeida. Tivemos também Tudo em Cima, do Braulio Pedroso e Geraldo Carneiro, que já entrou para 85, né? Mas em 84 não houve novelas na emissora do Adolfo Bloch. Só a partir de 85 a primeira foi Antônio Maria. Na TV Bandeirantes também, em 84 já era um ano em que a emissora não estava mais apostando em novelas, nem em reprise, inclusive, e nem em dramaturgia, a bem dizer. Houve uma guinada para transformar cada vez mais em filmes, jornalismo e esporte depois de 5 anos de muito investimento em dramaturgia, encerrados ali de 83 para 84, e depois a emissora só voltaria a apostar em novelas, produzindo ou exibindo produções independentes na década de 90, novelas inéditas, eu digo, né? A TV Gazeta não tem tradição em teledramaturgia, a TV Cultura também não produzia mais novelas nesse momento, então as outras novelas que conviveram na programação, no seu zapping com o Partido Alto, foram essas que nós citamos aqui, e Curiosidades da TV semana que vem está de volta. Um abraço, tchau!